Daqui a menos de um mês, a 1º de abril, 60 anos do golpe militar empresarial. No aniversário da ditadura, 18 graduados militares sendo investigados, ao menos por hora. 2 deles ex-ministros da Defesa no governo Bolsonaro. Os generais Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira. Na última sexta-feira, por quase 8 horas, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, foi à Polícia Federal depor. Tinha o direito de não produzir provas contra si, não se auto-incriminar, mas não o direito de ficar calado. E testemunha que mente comete um crime, o de falso testemunho. Pena de 3 a 6 anos de cadeia. Na semana anterior, a Polícia Federal ouviu o ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior. Segundo as porções do depoimento até agora vazadas, os 2 comandantes deram uma mesma versão, semelhante no mesmo trecho à versão já parcialmente conhecida, a do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Na versão de Mauro Cid, Felipe Martins, assessor especial, entregou a Bolsonaro uma minuta, em resumo, um plano para um golpe de Estado. Isso teria se dado a 7 de dezembro de 2022, com o Lula já eleito presidente. Nos depoimentos à Polícia Federal, os ex-comandantes Freire Gomes e Batista Júnior, segundo o já vazado, confirmaram a mesma versão. A de que Bolsonaro recebeu a minuta que legalizava um golpe de Estado e consultou os comandantes, que haviam sido convocados à reunião pelo presidente. E que um deles, o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, apoiou a ideia, colocou-se à disposição para um golpe militar. Note-se que as versões dadas à Polícia Federal pelos ex-comandantes jogam toda a responsabilidade exclusivamente no colo de Bolsonaro. Como, aliás, os militares, estando e sendo governo, já faziam ao longo destes últimos anos. Por hipótese, aceite-se como plenamente fidedigno o vazado como versões dos depoimentos dos 2 ex-comandantes, Freire Gomes e Batista Júnior. E vamos a algumas perguntas e à lógica. Tendo presenciado uma proposta de golpe de Estado feita pelo presidente da República, que atitude tomaram os comandantes que agora relatam ter se oposto a um golpe militar? Tramar, articular golpe de Estado é crime. Por que os comandantes não comunicaram de imediato o que presenciaram e ouviram ao Ministério Público Militar? Denunciaram aos seus altos comandos? Qual foi a reação? Informaram, por exemplo, à Procuradoria-Geral da República? Ou ao presidente do Congresso? Mesmo que informalmente ao Supremo Tribunal Federal? No mínimo, se queixaram ao bispo? Aceitando-se como exatamente essa a data da tal reunião, 7 de dezembro. 5 dias depois, manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília. Tocaram fogo e o terror na capital do país. Já sabendo, tendo ouvido que se planejava um golpe de Estado, tendo presenciado e ouvido a consulta, que providências tomaram os comandantes diante do terror golpista a 12 de dezembro? E o que fizeram na véspera do Natal, quando foi descoberto o caminhão-bomba, a ser detonado ao lado do aeroporto de Brasília com 60 mil litros de querosene? Como ainda não se conhece o teor exato das horas de depoimentos à Polícia Federal, sigamos nessa ciranda da lógica. Por 70 dias, manifestantes protestaram diante dos quartéis, incluído o quartel-general do Exército em Brasília, tantas vezes pedindo golpe militar, como fizeram nos 7 de setembro de anos anteriores, e não apenas. Dezenas de militares da ativa e inativos pregaram insurreição militar nas redes sociais por anos, pedindo ou ameaçando com o golpe militar e AI-5. Os comandantes não viram ou tiveram um surto de amnésia? Esqueceram? Que medidas tomaram os comandantes contra os que infringiam estatuto, códigos militares e tudo mais? Antes, durante ou mesmo depois? E desde quando é função legal das Forças Armadas serem moderadoras?
como está escrito e foi assinado pelos comandantes das Forças Armadas a 11 de novembro de 2022. Na nota intitulada às instituições e ao povo brasileiro. Sabemos da prática secular. Golpes, quarteladas desde a proclamação da República há 134 anos. Mas salvo na prática e na leitura golpista, onde na Constituição está escrito que as Forças Armadas são poder moderador. A Polícia Federal ouviu o general Freire Gomes, que foi depor com manchetes alardeando shakespeariana dúvida. Seria o general um herói ou um cagão? Segundo o até agora vazado pós-depoimento, investigadores avaliaram que Freire Gomes teria sido muito importante. Teria, como um herói, evitado o uso de tropas pelo exército. Via amigos, sua versão foi vazada há semanas. O ex-comandante teria articulado contra o golpe. Já cagão foi definição do ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, general Braga Neto, que também foi candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro e foi seu chefe na Casa Civil, convidado apenas 2 dias depois do fuzilamento do capitão Adriano da Nóbrega, capitão tão próximo à família Bolsonaro. Braga Neto chamou Freire Gomes de cagão em diálogo via Zap. Conforme este capítulo da encenação golpista, cagão porque não teria embarcado no golpe. Ensaio golpista sem que nada tivesse chegado ao conhecimento das cúpulas militares? Não tiveram tempo de, com todas estas palavras, estas agora sendo ditas, alertar no devido prazo e não de véspera o novo governo? Os 3 poderes? 3 comandantes das Forças Armadas presenciam, são consultados sobre um plano para um golpe de Estado, de resto uma encenação em prosa e verso por anos, e fica tudo por isso mesmo. 28 de dezembro de 2022. Bolsonaro exonera o comandante do Exército, Freire Gomes. No dia seguinte, o presidente da República deixa o Brasil rumo aos Estados Unidos. Como e por que um comandante do Exército deixa o posto apenas 3 dias antes da posse de um novo presidente da República? E isso com o quartel-general em Brasília e quartéis Brasil afora cercados por manifestantes que clamavam por golpe. Por que ele e seu alto comando ou o novo comandante não informaram ao novo presidente Lula o que testemunharam sobre a trama golpista? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que os militares foram manipulados. Foram manipulados para arrancar uma previdência diferenciada? Foram manipulados para espalharem a boquinha das escolas cívico-militares com salários de até 9 mil, um segundo emprego? Manipulados para, em peso, votar em Bolsonaro e engrossar suas manifestações? Incluído o alto comando, foram manipulados para fabricar cloroquina? Para assinar notas, no mínimo ambíguas, em defesa à última ditadura? Para, num determinado período do governo, ocupar todo o ministério que cabia no Palácio do Planalto? Para empregarem mais de 6 mil dos seus no governo, no Estado? Para, dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, lançar a candidatura presidencial de um mau soldado, definição esta do ex-ditador Ernesto Geisel? Intervalo. Desce o pano e, por favor, tragam os sais. Martinho da Vila está vivíssimo. O samba todo e o Brasil sabem que Martinho da Vila está vivo. O vimos, inclusive, no recente carnaval. De sua autoria, o samba da Vila Isabel. Guibalá, Viagem ao Tempo da Criação. Desfile transmitido mundo afora, não apenas o Brasil acompanhou. Mas mesmo vivo, Brasil e mundo sabendo que ele está vivo, Martinho da Vila precisa provar ao INSS que segue vivo. Como não provou que está vivo, Martinho da Vila não está recebendo sua aposentadoria. Porque, embora vivo, não estaria vivo. Por anos nós vimos o que vimos, vivemos o que vivemos.
Mas agora, os responsáveis pelo que vimos e vivemos dizem que não vimos e vivemos o que vivemos e vimos. Assim como o Martinho da Vila, que felizmente segue vivo, mas não estará e não receberá seus caraminguás enquanto não provar que vivo está. O general Freire Gomes era o comandante do exército. Por 70 dias, manifestantes acampados diante dos quartéis. O comandante do exército comanda. Cabia a ele dar uma ordem, ordenar, vaza, tigrada, ou informar ao alto comando. O presidente da República quer dar um golpe. O que fazemos com esses aloprados, esses lunáticos nas portas dos quartéis? Não dizer nada e manifestantes seguirem tratados a pão de ló é o mesmo que dizer segue o baile. O baile, o ensaio, a encenação golpista. Encenação pública por anos feita por uma porção de graduados militares. Com os demais, contrários ou não, assistindo, coadjuvando por anos. Anos do programa Armas para Todos. Com o Exército, informa agora o Tribunal de Contas da União, tendo liberado via CACs armas para 5.200 condenados por tráfico e outros crimes. Maria Aparecida, conhecida como Cida, é casada, é mulher do ex-comandante do Exército, General Vilas Boas. Maria Aparecida deu até rolés diante do quartel-general em Brasília, com o general já adoentado, supostamente no fundo da van. Vilas Boas, deixa! Visitas de Cida para animar os fãs verde-amarelos, acampados diante do quartel-general do Exército que o marido um dia comandou. De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Bolsonaro pregou o golpe por anos, por décadas. E a 18 de janeiro de 2021, depois de já ter insinuado, ameaçado o golpe por inúmeras vezes, Bolsonaro, presidente, explicitou: quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Disse isso brandindo o surrado espantalho. Nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. E Freire Gomes, o herói ou, segundo Braga Neto, o desarranjado. Em 2021, ano em que Bolsonaro escancarava serem os militares os senhores da democracia ou da ditadura, o general Freire Gomes era o comandante de operações terrestres do Exército. O militar que tinha sob seu comando direto as tropas do Exército. Seu substituto foi o general Estevan Caus Teófilo Gaspar, tido como uma liderança nas forças especiais, os chamados Kids Pretos, unidade para a qual Mauro Cid foi designado findo o governo. Os Kids, segundo esse enredo, os mais atuantes no ensaio golpista. Ao depor da Polícia Federal no último dia 23, o general Estevan Teófilo relatou: esteve numa reunião com Bolsonaro onde se tratou de golpe de Estado. Foi a reunião, disse ele, por ordem do então comandante do Exército, o general Freire Gomes. Freire Gomes, que na sequência do comando terrestre e antes de se tornar comandante do Exército, foi também chefe da divisão de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, chefiado, portanto, pelo general Augusto Heleno. O general Heleno é golpista, não é de hoje, mas quando foi depor na Polícia Federal, ficou calado. Em 1977, Heleno era assessor ajudante de ordens do general Silvio Frota, então ministro do Exército, que tentou um golpe dentro do golpe, contra o ditador de plantão à época, Ernesto Geisel. Heleno perdeu também aquela. Geisel demitiu Frota, mas Heleno seguiu no vício. Lula já eleito em 2022, Heleno, talvez por abstinência, vociferava o vício golpista. Em julho de 2022, Heleno foi flagrado em vídeo, dizendo: se tiver que virar a mesa é antes das eleições. Além disso, disse:
seria necessário agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Então, comandante do Exército, Vilas Boas tramou a queda de Dilma, com Michel Temer e com o general Sérgio Etchegóin, como em livros confessariam depois Temer e Vilas Boas. Vilas Boas, o comandante que em 2018, em 2 tweets, explicitou o golpismo, antes da eleição pressionando o Supremo Tribunal para não conceder um habeas corpus para Lula e, assim, tirá-lo da eleição. E, depois da eleição, para mantê-lo preso. A lista de militares que participaram da encenação golpista é extensa, muito além dos 18 ora investigados. São dezenas, a se contar os pijamas inativos do clube militar e coronéis e outros oficiais pregando insurreição no Twitter, nas redes sociais. A 1º de abril, o dia da mentira, 60 anos do golpe militar empresarial, da ditadura que se arrastou por 21 anos. A investigação rastreia responsáveis por falas e atos que atiçaram o que se concretizaria nos ataques e invasão às sedes dos 3 poderes. Sigamos. Depois de anos e de 1 ano e 3 meses desde o 8 de janeiro, estamos assistindo à reencenação de velhíssimo enredo. No cinema, na literatura, nos gibis e nas delegacias de polícia, esse enredo é sempre encenado da mesma forma. De um lado, o tira bom, de outro lado, o tira mal, ou vice-versa, e tanto faz.